Olá, amantes da ciência, sejam bem-vindos ao NID Biocast. Olá pessoal, eu sou o Ricardo Eu sou a Larissa. e hoje nós vamos falar um pouco da biotecnologia aplicada à saúde humana, em todos os conceitos possíveis, saúde mental, na prevenção de doenças e uma vez que essa saúde seja comprometida, que a gente consiga recuperar também com a ajuda da biotecnologia. E para isso, hoje a gente convidou o professor Hermógenes David Oliveira, que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, UES, e mestre em Ciências Fisiológicas pela mesma instituição e também doutor em Bioquímica pela UFC. Atualmente, ele é professor, pesquisador e divulgador científico pelo Instagram. Então, primeiramente, bom dia, professor, e obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Pessoal, tudo bem? Muito prazer estar com vocês no podcast aqui do NID e para falar sobre esse tema pelo qual eu tenho uma grande afinidade e interesse. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, professor. Então, vamos começar o nosso episódio. Então, professor, para começar o nosso episódio, eu gostaria de perguntar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, O senhor que é formado em Ciências Biológicas, mas no seu mestrado e doutorado, sempre procurou muito a parte de fisiologia, tanto geral quanto humana, e aliando também com a parte de bioquímica, De onde é que veio a ideia de aliar essas duas partes aí? Bom, para falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, a gente acaba falando da nossa história pessoal, então vou ser bem breve, tá? Bom, na verdade, eu sempre gostei de ciências biológicas de uma maneira geral, sempre quis entender a vida em todos os seus aspectos, desde os mais gerais até os moleculares. Então, sempre foi um interesse meu desde o ensino médio, Eu comprava os livros de biologia, comprava outros, gostava de ler bastante sobre esses temas. E aí, quando eu ingressei na universidade para cursar ciências biológicas, eu entrei com essa visão mais generalista, de conhecer a biologia como um todo, para que eu pudesse entender a vida, Até hoje eu não entendo, mas a gente vai tentando entender em vários aspectos. E aí, na verdade, eu comecei a estudar muitos dos aspectos das ciências biológicas, mas foi com a fisiologia humana e a bioquímica, com essas disciplinas, foi com elas que eu tive uma afinidade maior, eu gostei muito da disciplina de fisiologia humana e gostei ainda mais da disciplina de bioquímica. Então, quando eu estava ainda no terceiro semestre, eu pensava em fazer, de fato, uma pós-graduação que pudesse juntar as duas coisas, Tanto entender alguns aspectos fisiológicos, quanto entrar na parte molecular, uma vez que todo o processo de saúde e doença tem uma base molecular, A gente sabe disso. E aí eu resolvi, então, fazer o mestrado em Ciências Fisiológicas. Eu trabalhei com músculo liso, e a gente trabalhava com efeitos biológicos de alguns metabólitos de plantas, algumas moléculas obtidas de plantas. E depois surgiu aí a vontade de cursar bioquímica, de fazer um doutorado em bioquímica, já que a bioquímica me permitiria entrar um pouco mais nesses componentes moleculares. E aí foi o que eu fiz, Foi tentar juntar as duas coisas. Você mesmo falou aí há pouco que são duas áreas que parecem um pouco diferentes, mas mantêm uma correlação, e eu diria que elas conversam muito bem. Eu acho que quando você entende a fisiologia molecular, você tem uma noção mais completa da fisiologia humana. E eu acho que quando você entende um pouco de bioquímica, a gente acaba entendendo um pouco de muita coisa, Uma vez que esses processos aí moleculares que acontecem nas células guardam muitas similaridades entre diferentes espécies. Então foi uma forma de entender a vida de uma maneira completa, desde uma coisa mais macro até os aspectos moleculares. De fato, professor, essas áreas são bem complementares, A gente também tem na nossa graduação a disciplina de fisiologia humana e lá a gente consegue ver como está tudo muito estreitamente ligado, A bioquímica e a fisiologia. E um outro aspecto também que eu gosto bastante é quando eu junto as duas coisas, isso nos ajuda a ter uma visão do todo, Porque nas disciplinas, eu sempre falo isso para os meus estudantes, a gente tem uma visão, muitas vezes, setorizada, fragmentada do conhecimento, A gente estuda blocos de conteúdo, e esses blocos, muitas vezes, não nos dão noções do todo. E eu acho que quando você junta o poder de integração da fisiologia com a parte molecular, a base molecular dada pela bioquímica, a gente consegue enxergar melhor esse todo, que é o que eu acho mais importante, integrar as partes.
Bom, professor, então, para a gente entrar no nosso tema propriamente dito, né, de hoje, biotecnologia aplicada à saúde humana, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre esse conceito de saúde, né, que é um conceito tão complexo, um conceito tão discutido. Então, atualmente a gente sabe que, muito além da ausência de doenças, a saúde ela abrange muitos aspectos econômicos, sociais, e ela pode ser definida, né, segundo a OMS, como um estado de bem-estar completo, físico, mental e social. E também para a própria Constituição Federal, a saúde ela é um direito de todos e também é um dever do Estado. Então, cabe ao Estado, né, garantir de forma universal e igualitária que todas as pessoas elas tenham acesso, né, a essas políticas públicas de saúde. Então, baseado, né, nesses conceitos e na importância, né, de se garantir a saúde, como é que a biotecnologia ela interage com tudo isso, né? Como é que ela busca garantir a saúde das pessoas? Olha, eu diria que de uma forma muito nobre e muito bonita, porque a gente tem diversas tecnologias que podem ser utilizadas para a melhoria da saúde humana, não só no sentido de melhorar a nossa qualidade de vida, como também eu diria que as biotecnologias, de uma maneira geral, nos ajudam a manter um bem-estar não só físico, né, mas também, eu acho que mental, social, que é algo que faz parte desse conceito integral de saúde, até trazido pela OMS. Então, a gente tem várias tecnologias que podem nos ajudar a tratar doenças, a curar doenças, a melhorar o prognóstico de algumas delas. Nós temos métodos que podem ser descobertos ainda e que nos ajudarão a detectar as doenças de uma forma um pouco mais precoce. Isso também nos ajuda nas intervenções que serão feitas em relação a essa doença. A gente tem as vacinas, né, que são importantes na prevenção, seja das infecções ou também na redução dos casos de hospitalização. Então a gente tem várias abordagens que podem ser utilizadas aí para melhorar a saúde humana, não só a saúde física, mas também de uma maneira completa. Então eu acho que a biotecnologia conversa bastante, e não é à toa que aqui no Brasil e em outras partes do mundo também é uma das áreas da biotecnologia que mais se desenvolve, né, em função desse apelo associado aí à melhoria da saúde dos homens, de uma maneira geral, né? Não só homens, mas homens e mulheres, né? Das pessoas como um todo. Ela está tão relacionada com a saúde humana que tem uma área da biotecnologia, né, específica para a saúde humana, que é a nossa conhecida biotecnologia vermelha, né, que tem como seu objetivo desenvolver tecnologias voltadas para aliviar o sofrimento humano e promover melhorias em sua qualidade de vida. Né, porque é como o senhor muito bem comentou, né, a saúde e você e a Larissa, a saúde é algo muito complexo, né, não é só você estar livre de doenças, mas é você ter uma qualidade de vida, você conseguir dormir bem, você conseguir trabalhar e ser produtivo, né, e isso vem junto à sua nutrição, se você está bem nutrido. Então, essa biotecnologia ela ajuda em várias vertentes, né, desse grande complexo que significa ser saudável, né? Exatamente. Tem um outro aspecto interessante aí também. Aqui no Brasil a gente fala em complexo industrial da saúde, né? Você bem falou agora há pouco da famosa biotecnologia vermelha, mas a gente tem que pensar na biotecnologia aplicada à saúde humana como uma espécie de complexo industrial que engloba também uma cadeia de outras áreas importantes e que podem ser somadas aos esforços voltados para essa melhoria da saúde humana como um todo. Então, a gente não fala só de biotecnologias em si, mas eu posso falar das indústrias de base química, tecnológica, a produção de próteses, de equipamentos, de insumos, toda essa cadeia, né, de produtores, indústrias e atividades que dão suporte também às nossas atividades e são importantes para que essas novas tecnologias possam surgir. Né? Não adiantaria, por exemplo, nós termos a possibilidade de usar uma enzima termoestável, como acontece nas reações de PCR, como acontece no caso da DNA polimerase, sem um equipamento que nos ajudasse com os ciclos de mudanças de temperatura, né? Então a gente precisa desenvolver a base biológica, descobrir muitos desses componentes, mas também precisamos de um suporte tecnológico para dar vazão a essas descobertas, para fazer com que essas descobertas possam chegar aos laboratórios e à população como um todo. Sim, a gente comenta bastante aqui, né, que eu acho que esse é o ponto-chave da biotecnologia, né, que ela une esses vários aspectos e ela precisa dessa rede de comunicação, né, entre os laboratórios
que fornecem os equipamentos, os laboratórios que desenvolvem as pesquisas, entre o empreendedor que vai pegar aquela pesquisa e vai tentar transformar num produto, né? Então tem que ter toda essa rede de conhecimento básico, conhecimento aplicado, até chegar de fato nas mãos do consumidor, né? Exatamente, e é uma cadeia, como eu falei, integrada, e isso, na verdade, se reflete, eu acredito que nas matrizes curriculares dos diversos cursos de biotecnologia, né? A gente percebe que os estudantes de biotecnologia e informação, eles precisam ter acesso a tudo isso, né? A conhecer não só os componentes biológicos, mas as suas diferentes tecnologias, abordagens, empreender, inovar, proteger suas descobertas. Então isso acaba trazendo para vocês aí, biotecnologistas, uma responsabilidade maior, porque vocês precisam ter um conhecimento amplo em todos esses universos, né? Isso é muito importante para o profissional em formação. Então, para a gente começar a falar sobre biotecnologia aplicada à saúde humana, eu acho que um exemplo muito interessante que a gente pode começar falando e que está muito em alta são as vacinas, né? As vacinas que, para quem não sabe, elas são consideradas medicamentos biológicos que vão ali tentar buscar, né, promover uma imunidade para uma doença específica, usando para isso diferentes técnicas, né, existentes, técnicas clássicas, técnicas avançadas. Então, mesmo com um avanço recente, né, que a gente teve nas plataformas para a produção de vacinas recentemente, com a Covid-19, as primeiras vacinas elas foram criadas ainda no século XVIII, né, pelo cientista Edward Jenner, e elas tinham como objetivo combater a varíola, né, que naquela época era a doença que mais ameaçava a humanidade. Inclusive, essa palavra vacina, ela vem da palavra vaca, né, professor, que se refere a esse contexto histórico. Exatamente. A gente tem aí, na verdade, esse processo que foi utilizado pelo Edward Jenner, né, ele foi iniciado um pouco antes. Havia um processo chamado variolação, já iniciado em anos anteriores, e, na verdade, esse nível de proteção conferido no processo de variolação, agora explorando a doença, a varíola de vacas, né, do inglês a cowpox, foi muito importante para a gente entender como a gente recebia essa proteção, né, ou seja, como essa inoculação de partes ou de um agente todo podem ser importantes para a gente gerar uma resposta e reconhecer aquele causador de doença no segundo encontro, que é o objetivo das vacinas, né? A gente acaba preparando a casa para receber o visitante de uma forma não muito amistosa no outro momento, né? Para que esse visitante acabe não causando doença, para que a gente não seja hospitalizado ou venha a óbito, né? Dependendo da gravidade da doença. Sim. E, professor, uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm é se as vacinas elas são desenvolvidas já há tanto tempo, por que a gente ainda não tem vacina para todas as doenças? Essa pergunta é muito legal e bem interessante também, né? E aí, por isso que eu falei para vocês, acho que quando a gente passa pela biologia e passa pela bioquímica, a gente começa a entender algumas coisas mais gerais e também mais específicas. Na verdade, assim, a gente tem 2 pontos importantes que podem ser destacados aí para responder essa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto passa pelo biológico. De fato, a gente tem situações tais como patógenos, agentes causadores de doença, que são hipervariáveis, ou seja, eles evoluem muito rapidamente, de modo que a gente pode gerar uma resposta para uma determinada geração e aqueles anticorpos produzidos contra aquele patógeno no primeiro momento acabam não reconhecendo um novo patógeno já evoluído, com muitas mutações e tão diferente, muitas vezes, daquele primeiro com o qual a gente entrou em contato, ou partes dele, né, no caso de uma vacina. Então, a gente tem casos, né, de patógenos que evoluem muito rapidamente, que sofrem variações, de certa forma, em grande quantidade. Isso dificulta a produção de uma vacina que possa ter uma eficácia, né, em relação à prevenção de doença, ou redução dos casos de hospitalização, enfim, de agravamentos, os pontos finais que a gente tem interesse aí que sejam alcançados em relação à vacinação. A gente também tem aqueles casos, por exemplo, para algumas doenças, como é o caso da síndrome da imunodeficiência adquirida, né, no caso da AIDS, a gente não tem uma resolução natural do processo de doença. A gente tem pessoas que acabam, ao serem infectadas com HIV, elas se tornam cronicamente doentes, né? Elas não têm cura, a gente não tem processo ainda, né, descoberto, vamos colocar assim, embora tenhamos aí algumas notícias mais recentes, mas
nós não tínhamos até então esse processo de cura natural do processo de doença. Então fica difícil a gente estabelecer uma estratégia que pudesse ser utilizada nesse processo também. E tem também o caso daqueles patógenos, né, daqueles agentes causadores de doenças que apresentam um processo, vamos colocar assim, uma biologia um pouco mais complexa, né? Alguns protozoários têm um ciclo de vida e passam por várias etapas no hospedeiro, alguns têm mecanismos de evasão do sistema imune, então a gente tem estratégias que são utilizadas pelos patógenos, né, durante o seu ciclo de vida, que acabam dificultando a criação ou o desenvolvimento de tecnologias para o combate dessas doenças. E a gente tem do outro lado, como eu falei, além da parte biológica, nós teríamos a outra parte que seria mais econômica, né? Para a gente ter desenvolvimento de vacina, a gente precisa ter investimento, né? Esses investimentos, eles são necessários para que a gente possa não só desenvolver, mas também fazer com que essas tecnologias cheguem ao braço das pessoas, vamos colocar dessa maneira, né? E aí, para muitas dessas doenças, ou para algumas doenças, por exemplo, nós temos doenças que são negligenciadas, a gente não tem o interesse econômico, porque são doenças que atingem uma população pobre, marginalizada, e para essas doenças nós não teríamos, por exemplo, um lucro associado à comercialização de vacinas. Eu acho que no caso da Covid-19, a gente conseguiu juntar as duas coisas, né? Nós tínhamos aí uma pandemia em curso, com grandes impactos econômicos na população como um todo, e nós tínhamos também o interesse dos laboratórios em aproveitar esse momento, claro, né, para investir um pouco mais com possibilidade de retorno, né? Bilhões de doses administradas na população. Então, qual laboratório não gostaria, né, de surfar também um pouco nesse processo? Então, eu acho que a gente conseguiu juntar as duas coisas. Mas para algumas doenças isso se torna um pouco mais difícil por conta das populações atingidas e dessas doenças serem negligenciadas. Então, eu acho que tem esses dois pontos. Tem tanto o biológico, como também aqueles fatores econômicos associados às vacinas. Professor, então será que a gente pode dizer que, no caso que o senhor falou, né, da complexidade biológica desses agentes causadores de doença, a gente só conseguiria então ter vacina para vírus e bactérias, então, hoje em dia? Não, na verdade, assim, a gente até tem, né, vocês devem ter visto, acho que alguém leu aí, vacina contra a malária, né? Depois de vários anos de pesquisa, a gente tem aí uma vacina que apresenta uma eficácia baixa, mas tem alguns benefícios associados à imunização contra a malária. Acaba se tornando mais difícil, né, quando a gente compara um protozoário com um vírus e uma bactéria, por conta, como eu disse, né, da parte biológica, dos ciclos, da forma como o patógeno se comporta, o que ele precisa fazer para se multiplicar, mas isso não torna impossível, né, nós termos aí vacinas contra outros agentes causadores de doenças. Para vírus e bactérias, a gente também tem, como eu falei, a própria parte do componente biológico, né? Muitos desses vírus e bactérias vêm de famílias ou vêm de processos que a gente já conhece também um pouco, né? A gente já sabe, tem uma base biológica muito bem estabelecida. Então, a tecnologia que você gera contra um determinado coronavírus, né, uma vacina que você produz contra um coronavírus, pode te ajudar a desenvolver outras vacinas contra outros vírus da mesma família. Então, a gente acumula muito conhecimento com essas doenças infecciosas porque foram elas que se destacaram mais ao longo dos últimos anos, embora outras doenças sejam importantes também. A gente teve difteria, coqueluche, tétano, enfim, tuberculose, várias outras doenças que dizimaram populações, que tiveram uma mortalidade alta num determinado momento e que precisavam de uma intervenção, né? E que precisavam de algo que pudesse nos proteger de uma maneira geral. Então, essa urgência aconteceu, a gente começou a estudar esses padrões, fomos descobrindo estratégias, né? Utilizar componentes de superfície, toxinas, enfim, para que a gente pudesse criar estratégias, e essas estratégias abriram espaço para muita coisa. A gente tem vacinas contra a Covid-19 que exploram tecnologias antigas, né? Vírus inativados, por exemplo. Então, a gente tem algo que traz um pouco de história. Então, acho que essa ideia dos vírus e bactérias tem também o muito de conhecimento que a gente acumula em relação a esses patógenos e aos processos de doenças, né, causados aí por eles.
Professor, e falando, né, justamente sobre a Covid-19, a gente teve um grande avanço, né, durante esse período, que foi o desenvolvimento de novas gerações de vacina e também aprovações em tempo recorde, né? A gente tem os exemplos da vacina da Pfizer e da Moderna, que foram as primeiras vacinas de RNA aprovadas para uso no mercado, né, na história, e que tiveram um tempo de aprovação de só 11 meses desde o primeiro sequenciamento do SARS-CoV. Então, essas vacinas, né, geraram um grande rebuliço entre as pessoas, justamente por esse tempo muito curto, né? A gente viu notícias, inclusive, de que a vacina da Moderna ela foi projetada em só 2 dias e a vacina da Pfizer foi projetada em algumas horas, né? É uma tecnologia que permite esse tipo de coisa, mas que assusta a população, né? Eu acho que uma discussão que fez parte aí até mesmo dos grupos nos aplicativos de mensagem diz respeito a essa velocidade de desenvolvimento dessas vacinas, né? Nossa, não foi muito rápido, né? Será que dá para confiar? Para algumas delas, a gente teve que passar por décadas de estudos até termos algo confiável, né? Ou poucos anos, né? E a gente teve aí formulações vacinais que começaram a ser testadas meses, né? Os relatos que a gente tem em relação ao início dos testes são de poucos meses, até que nós tivéssemos esse prazo aí de 10, 11 meses para que essas vacinas pudessem chegar à população. Então, de fato, algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, né, tiveram esse receio em relação à velocidade de desenvolvimento. Será que essa tecnologia é de fato confiável? Mas a gente teve dois aspectos que eu acho que precisam ser sempre pontuados, até para tranquilizar aquelas pessoas que ainda têm dúvidas em relação ao desenvolvimento dessas tecnologias. A primeira delas é de que essas vacinas de RNA, elas também foram beneficiadas de estudos iniciados muito anteriormente, né? Assim, a gente tem os estudos com RNA mensageiro, principalmente em relação à possibilidade, né, desse RNA mensageiro ser utilizado como estratégia vacinal. Os estudos começaram há vários anos, né? A gente tem relatos aí, por exemplo, a bioquímica húngara Katalin Karikó, ela fala que iniciou os estudos basicamente há 40 anos, né? Na década de 70, esses estudos foram iniciados. Então, a gente tem muita coisa que vem sendo trabalhada dentro dessa esfera há muito tempo, né? Inclusive, nos trabalhos feitos por Karikó, né, pela bioquímica húngara, a gente tem alguns relatos também dela mesma, né? Ela tem aí uma entrevista já divulgada em diversos veículos de comunicação em que ela fala que, num primeiro momento, eles precisavam entender melhor como o RNA mensageiro poderia ser utilizado para produzir, né, uma vacina, uma resposta eficaz. Em 2005, eles chegaram a uma ideia de que poderiam modificar o RNA mensageiro para que ele fosse mais eficiente como estratégia, né? Ou não fosse rapidamente degradado e pudesse ser utilizado para produzir os antígenos que a gente precisa para desenvolver os anticorpos, né, contra aqueles antígenos. Então imagine, 2005, a gente está em 2022, então tem anos de pesquisa já, pesquisadores que se debruçam nos estudos voltados para RNA mensageiro. Então a gente tem esse primeiro ponto, que é do que a gente vem acumulando ao longo do tempo, né? A população também tem essas dúvidas, mas se você for pensar, com outras estratégias vacinais, essas dúvidas também apareceram. E nós também tivemos, lamentavelmente, né, uma espécie de ambiente ideal para que essas vacinas pudessem ser testadas e as suas eficácias avaliadas num curto período de tempo, né? Nós tivemos aí um grande número de pessoas infectadas e nós tínhamos laboratórios a céu aberto, né? As pessoas poderiam ser infectadas ou poderiam ser imunizadas com as vacinas em testes e elas já estariam em campo para os testes, né? As nossas taxas de transmissão estavam sempre altas, né? Então, de fato, no final das contas, nós tínhamos a possibilidade de testar e verificar os resultados num curto espaço de tempo, né? Para outras doenças, né, a gente pode ter aí uma taxa de infecção muito, muito baixa, isso dificulta, de certa forma, ou tem que aumentar um pouco esse nosso período de observação para que a gente possa ter um resultado de eficácia confiável também. Então, foram dois eventos importantes para que nós pudéssemos chegar até essa resposta em 10, 11 meses, né, para que essas vacinas pudessem estar disponíveis para ser aplicadas nesse período de tempo.
Então não foi algo brusco, né? Não foi algo que a população, de ontem para hoje, não. Na verdade, muitas pessoas não conheciam a tecnologia associada ao RNA mensageiro, mas a ideia de se utilizar o mensageiro até na produção de vacinas contra o câncer faz um pouquinho de tempo já, né? É verdade. O fato é que a população não conhecia muitas dessas tecnologias até tudo vir à tona com a pandemia, né? Então, é entendível esse problema de percepção de que achar que é tudo imediato, só que não, esse conhecimento tem vindo sendo construído ao longo de muitos anos aí, como o senhor comentou, né? Muitas biotecnologias, eu acho que isso também vem de um fluxo de informação que já faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que muitos de vocês, muitos de nós, estavam ali à frente da TV, vendo o noticiário, quando novas tecnologias eram divulgadas, e geralmente nessas matérias de jornal, nos jornais televisionados, nós tínhamos a ideia de que, estima-se que daqui a 10, 15 anos essas tecnologias possam chegar à população, como a gente ainda tem hoje muitas matérias assim, né? E aí você acompanha aquele evento de uma maneira muito pontual e muitas vezes a gente não tem mais contato com aquela pauta, né? Porque é uma tecnologia que ainda vai passar por vários testes, ela precisa ser aprovada. No caso das vacinas, nós temos as fases, os ensaios clínicos, a gente tem os resultados que precisam ser muito bem avaliados, tem as informações de segurança, enfim, tem várias questões que precisam ser estudadas dentro de um determinado tempo. E a gente não acompanha isso, né? A população leiga, de uma maneira geral, muitas vezes não fica lendo, deixa eu ver aqui como é que andam os estudos relacionados às vacinas de RNA. Então, entre a notícia e a tecnologia, fica aquela lacuna, né? As pessoas acabam não acompanhando as tecnologias, porque isso também não é cultural nosso. E aí, quando essa tecnologia ela aparece, né, como possibilidade real de uso, ela está disponível para ser utilizada, aparece para a gente como uma novidade, né? Assim, nossa, né? Temos aí uma vacina de RNA, né? Nossa, que novidade, né? Mas para muitas dessas tecnologias o raciocínio existe há tempos e só começou a viver aqueles momentos assim de glória, né? Nos dias atuais. Então acho que tem muito isso também. A gente precisa falar mais de ciência de uma maneira corriqueira, né? Espero que passada essa pandemia, né, ou pelo menos caso ela apareça aí como uma endemia, como é o que a gente percebe que vai acontecer, que a gente continue falando de ciência, de vacina, de eficácia, que a gente continue exigente também, né, como está sendo agora. Sim, querendo ou não, esse período, né, foi muito importante para que as pessoas conhecessem mais, né, sobre esses termos científicos, conhecessem um pouco mais de ciência. E a gente viu também um boom de Instagrams e de blogs científicos nascendo por aí a partir dessas polêmicas, né, envolvendo tudo que se diz respeito à pandemia. Então, querendo ou não, teve algum saldo positivo disso tudo. Isso, surgiu muita coisa boa. Na verdade, muita gente já fazia outros trabalhos, né, importantes aí para a divulgação científica, divulgação de informações de qualidade, mas também teve muita coisa, assim, surfando na onda, sem tanta qualidade assim, né? Então, ao mesmo tempo em que esse período trouxe a possibilidade da gente conhecer muita gente legal, que faz divulgação científica com qualidade, com responsabilidade, né, que tem responsabilidade com o conteúdo, a gente teve também a multiplicação de muitos perfis que não têm o mesmo compromisso, né? Então, agora o desafio é ajudar as pessoas a filtrar melhor essas informações que são recebidas, porque tudo que envolve DNA, ciência, tecnologia, para muitas pessoas, as pessoas tendem a acreditar nisso, né? Quando você fala de DNA, a pessoa já acha que é uma notícia séria, quando pode ter ali uma notícia falsa, uma desinformação disfarçada, né, de ciência. Então, eu acho importante também as pessoas aplicarem seus filtros ou serem treinadas para que esses filtros ajudem a selecionar aí as melhores fontes de informação. Sim, e professor, falando, né, sobre essas novas gerações de vacinas, sobre o desenvolvimento dessas plataformas vacinais,
a gente fica pensando se elas também podem servir para outras doenças no futuro, outras possíveis pandemias. Todo esse avanço, né, que a gente teve nessa área de biotecnologia, ele pode servir no futuro para também tratar outras possíveis doenças? Olha, sem dúvidas, da mesma forma que os estudos feitos pelo Edward Jenner e outras abordagens de variolação que começaram antes, serviram de base para a produção de muitas das vacinas que nós temos hoje, né? O que a gente vem fazendo agora não é só importante para a própria pandemia, né? Para a gente combater a Covid-19. A ideia do uso do RNA mensageiro como receita, né, para a gente produzir aí esses antígenos vacinais, é algo que abre a possibilidade de nós utilizarmos essa tecnologia para o desenvolvimento de outras vacinas, né? Não só de vacinas, mas também outras abordagens envolvendo RNA mensageiro. A Kathleen Karinkor, ela fez uma descoberta interessante junto com o grupo dela, né? Num primeiro momento, quando essas moléculas de RNA começaram a ser estudadas, eles perceberam, né, que no caso das moléculas de RNA mensageiro, quando elas eram injetadas, né, esse RNA era rapidamente degradado. E aí, ok, faz sentido, porque a gente tem também vírus que são de RNA e que podem injetar seus RNAs. A gente precisa ter mecanismos de defesa. Então, fazia sentido que esses RNAs fossem degradados e não produzissem o resultado esperado. E aí depois eles começaram a descobrir, como eu falei, aí no ano de 2005, que uma substituição nas bases aí do RNA poderia gerar uma molécula, vamos dizer assim, mais estável, né, que não fosse notada pelas nossas defesas e que levasse à produção das proteínas desejadas. Então isso foi muito importante para a tecnologia, para o uso do RNA nessas tecnologias. Então a gente abre muitas possibilidades, a gente aprendeu muito agora. E mais uma vez, né, a gente consegue criar uma espécie de receita que pode ser editada caso nós tenhamos novas variantes, como a gente tem aí agora para o SARS-CoV-2, né? Ou seja, essas variantes, será que elas têm um escape vacinal? Será que essas variantes escapam das respostas que foram geradas após a imunização, né, conferida pelas vacinas? Se sim, então a gente vai mudar a receita, né, para que esse reconhecimento aconteça de uma forma eficiente. Então isso traz muitas possibilidades. Então, sem dúvidas, tem sido, né, um período de muito aprendizado e que abre muitas possibilidades para se utilizar esse RNA para outras abordagens. Certo, professor, a gente falou muito aqui de vacina, né, que é como se fosse o nosso meio de nos prevenirmos contra as doenças, mas e quando a gente fala de diagnóstico, né? O diagnóstico que é esse conceito da gente identificar que tem algo de errado no nosso corpo. E a gente sabe que, historicamente, o diagnóstico ele era muito ligado aos sintomas, né? Às vezes os diagnósticos nem é negativo. Por exemplo, tem o teste de gravidez, né, que é um exemplo de diagnóstico positivo. Mas, historicamente, né, na medicina, o diagnóstico está ligado a esses sintomas. E a gente sabe que hoje, com a biotecnologia, a gente consegue avaliar moléculas muito antes dos sintomas aparecerem, né? O senhor pode falar um pouco de como a biotecnologia tem ajudado no avanço desses diagnósticos? Aí eu acho que a gente entra naquele componente, quando a gente fala biotecnologia aplicada à saúde humana, a gente fala melhoria da qualidade de vida das populações como um todo, né? Realmente o diagnóstico ele tem evoluído muito nos últimos anos, as diferentes ferramentas, porque eu acho que a gente tem aí uma soma de fatores, né? Tanto o desenvolvimento de tecnologias que nos ajudam a usar essas moléculas para a detecção de doenças, né? Inclusive de uma maneira sensível e específica, que são 2 pontos importantes para um bom diagnóstico, como a gente tem também a parte biológica, que tem avançado muito. A gente tem métodos hoje de investigação de processos de doenças, de estudos de patógenos, de sequenciamento, por exemplo, de genomas, que na verdade tomam menos tempo e que geram um volume significativo de informações relevantes, né? Então eu acho que a gente junta 2 coisas. Então quando a gente fala de diagnóstico e biotecnologia, parece que a gente está falando de uma maneira um ponto dentro da biotecnologia, quando na verdade o diagnóstico ele traz muito de biotecnologia, né? A reação de PCR, por exemplo, a reação em cadeia de polimerase, nos dá muitas possibilidades, né? Porque você amplifica
um pedacinho do material genético de um agente causador de doenças no momento em que essa doença nem se manifestou ainda. Então, você pode barrar uma transmissão, como foi importante para a Covid-19, né? A gente ter ali um padrão ouro que pudesse ajudar a identificar que a pessoa estava infectada, e isso, claro, levaria a uma orientação. Olha, você não pode sair de casa, você não pode entrar em contato com as pessoas. Então, quando a gente detecta cedo, a gente tem a possibilidade de pensar numa estratégia para tratamento, a gente aumenta o índice de cura, a gente aumenta a sobrevida, a gente melhora o prognóstico, a gente pode diminuir a taxa de espalhamento dessas doenças. Então, isso traz muitas boas possibilidades. E aí, como eu falei, dependendo da doença, do processo, do nível de estudos que a gente tem em relação àquele processo patológico, a gente pode ter um diagnóstico ou uma tecnologia associada a ele que permite aí a sua detecção ainda mais precoce. Sim, outro ponto interessante, né, desse diagnóstico é que a gente pensa muito em diagnóstico quando ligado ao patógeno, né, ligado a alguma doença. Mas tem algumas condições que elas vêm no nosso DNA, né, e o sequenciamento do genoma, ele consegue predizer essas doenças genéticas. E eu acho que algo que a sociedade não entende direito é o que significa essa predisposição genética, né? Que eu acho que é importante a gente falar aqui que não é uma sentença, é uma predisposição, né? Você pode vir a desenvolver, por exemplo, se a sua família tem histórico e no seu genoma tem genes ligados à hipertensão, você pode desenvolver a hipertensão. Não significa que você irá. Isso que vai dizer é como você vive a sua vida, né? Se você tem hábitos saudáveis, se você se alimenta bem, se você pratica exercícios. E eu acho que um caso, assim, bem extremo e que foi bem comentado na mídia foi o caso da Angelina Jolie, né? Ela que tinha oncogenes para câncer de mama e recentemente ela tinha perdido a mãe dela por conta do câncer de mama também, e só pela possibilidade de um dia vir a desenvolver essa doença, ela resolveu retirar as mamas, né? E muita gente achou que foi muito extremista, foi muito exagerado, né? Enfim, cada um com o seu, mas só pra a gente ressaltar que não é uma sentença, né? A predisposição genética. Exatamente. Primeiro a gente precisa entender de fato o que é essa predisposição genética, e a gente vem falando disso ao longo aqui do episódio, né? A gente começa a conhecer a base biológica de muitas doenças. Eu falei no começo, todo o processo de doença começa numa alteração molecular, né? E a gente pode ter alterações moleculares, e essas alterações moleculares podem ser detectadas, sejam elas por meio de um material genético de um vírus que infecta um indivíduo, ou então alterações que acontecem no próprio indivíduo e que são, na verdade, associadas a essa predisposição. Então, a predisposição aparece na população como uma espécie de risco, né? Ou seja, como se fosse uma probabilidade aumentada de se desenvolver uma determinada doença, né? E claro que está associado a um conjunto de marcadores genéticos de um indivíduo. Foi o que aconteceu com a Jolie, né? Com 37 anos, ela descobriu que tinha uma espécie de defeito, né? Vamos colocar assim numa linguagem simples, num determinado gene, que estaria associado a esse risco genético, né? Uma chance de desenvolver câncer de mama e também de ter um câncer no ovário. Então, ela apresentava esse marcador genético, essa alteração, ou esse defeito nesse gene, associada a uma probabilidade aumentada, e isso, na verdade, foi o que disparou a dizer, olha, então eu vou fazer aqui uma dupla mastectomia preventiva, né, para que os meus filhos não venham a perder a mãe por conta de problemas associados ao câncer de mama. Mas é importante dizer que o risco, ele não é uma causa direta da doença, ele contribui, né, para que ela ocorra, mas a gente precisa, claro, né, além dessas variantes genéticas, eu posso ter aí outros fatores que, se associados àquele risco aumentado, podem fazer com que a doença se manifeste ou não, né? De repente, essas interações entre gene e ambiente acabam não gerando, não levando ao aparecimento da doença, né? Ou elas podem servir também de alerta, né? Se você tem aí um marcador genético e esse marcador está associado à probabilidade maior de uma determinada doença, e isso pode ser somado a um estilo de vida, ao meio ambiente, você pode, claro,
modificar o seu estilo de vida para que essa doença não se manifeste no futuro. Então, é um alerta, mas não é uma sentença, né? É algo que pode ser moldado também por outros fatores alheios a essa, de fora, né, dessas variações genéticas. Inclusive, essa área de diagnósticos também cresceu muito, né, durante a pandemia de Covid-19, com os diagnósticos, né, para a doença, e a gente viu a abertura de muitas empresas, inclusive nessa área, que prosperaram bastante, né, por conta dessa grande demanda por diagnósticos que teve nesse período. Exatamente. Eu acho que quando vocês começaram a falar um pouquinho sobre essa associação entre sintomas e, obviamente, essa ideia do sintoma como uma doença, mas para muitas doenças, até mesmo no caso da Covid-19, né, a gente teve aí essa confusão com uma pneumonia, com uma gripe, né, o que de fato era a Covid-19. Né? Então, a gente, quando utiliza, por exemplo, sinais clínicos, sintomas que aparecem em diversas outras doenças, o diagnóstico precisa ser um pouco mais preciso, a gente precisa de ferramentas que nos ajudem a separar ou pelo menos identificar o que seria de fato aquela doença. Então, quando você fala de diagnóstico, mais uma vez, você traz a possibilidade de diferenciar aquele conjunto de sinais clínicos, de sintomas apresentados pela pessoa em relação a um determinado processo pelo qual ela vai estar passando, né, de infecção. E isso, claro, pode estar associado a uma terapia eficaz, né? Você não vai utilizar um antibiótico para tratar um vírus. Mas se a infecção é bacteriana, a gente tem também possibilidades de intervenções ali, naquela infecção bacteriana. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente ganhou muito em relação ao conhecimento acumulado nesse período, e eu acho que a Covid-19 e o seu diagnóstico precoce, vamos chamar assim, né, nos primeiros dias após a infecção, foi algo muito importante que chamou a atenção de muita gente por conta disso. Olha só como é importante detectar cedo, né, para você impedir que a doença se espalhe. E para algumas doenças, até mesmo quando a gente pensa não só na saúde humana, mas com impactos na saúde humana, a gente pensa também nos animais domésticos, né? A gente tem aí empresas de diagnóstico que acabaram surgindo nesse período, né, ou que prosperaram mais nesse período, porque a gente sabe que os animais, os nossos pets e outros animais também de importância econômica, podem adoecer, né, e que é importante diagnosticar essas doenças. Então, a gente tem aí uma série de impactos, não só para a saúde humana de uma maneira direta, mas também para a saúde de outros animais, né, e que podem ter impacto na nossa saúde. A gente tem as zoonoses, né, também. Então, isso acaba sendo algo que merece um destaque muito grande e que foi um produto, a gente tenta tirar o lado bom de um período tão ruim para a gente, que foi esse período de pandemia, mas tem muita coisa que eu acho que a gente consegue identificar aí. Inclusive, professor, no nosso próprio departamento, a gente teve, né, o surgimento de uma startup que é a Tacmol Diagnósticos, que faz diagnósticos, né, de leishmaniose em animais, e também é uma empresa, assim, dessa área de diagnósticos, a gente percebe nessa grande demanda que a gente tem, e eles encontraram, né, essa demanda no estado para diagnósticos de animais, e investiram, né, então, com a empresa deles aí, né, fundada dentro do nosso departamento, é um exemplo bem, bem interessante também. E para a gente é um motivo de muito orgulho, Com né? certeza. Porque a gente se sente parte também da Tacmol Diagnósticos, né? Os estudantes que estão ali na base da empresa ou pensando nas estratégias para fazer com que essa startup possa crescer cada vez mais, passaram por ali, né? Adquiriram muito de conhecimentos nas disciplinas do bacharelado em biotecnologia, gostaram mais de umas áreas do que de outras, foram buscar capacitações, amadureceram, né, profissionalmente, passaram por diversos projetos do próprio curso. Então, isso acaba sendo um resultado de muita coisa somada, né? Não só a ousadia, o empreendedorismo, a vontade de se diferenciar, mas também eu acho que isso traz um pouco da experiência que eles acumularam ao longo da formação acadêmica deles. Então, para a gente é motivo de sempre muita alegria, né, vê-los aí prosperando. Sim, sim.
Então, professor, continuando aí, né, esse passeio nosso pela biotecnologia em saúde, a gente tem também um exemplo muito bom, né, de uma biotecnologia que vem sendo muito explorada, né, dentro da saúde humana, que são as proteínas terapêuticas, né? Então, para quem não conhece, as proteínas terapêuticas, elas são medicamentos biológicos que têm como base, né, as próprias proteínas. E esses medicamentos, eles têm algumas vantagens contra outros medicamentos, né, chamados de medicamentos com moléculas pequenas, já que as proteínas, né, em uma proporção molecular, elas são moléculas bem grandes e são moléculas complexas, então elas vão ter ali vários pontos de interação com o seu alvo e vão ter maior especificidade, né, de ação. Então, professor, o senhor poderia falar um pouquinho, né, sobre as proteínas terapêuticas e como elas podem ser obtidas? Bom, agora vocês na verdade me convidaram para o episódio para falar sobre algo que me agrada muito, né? Falar sobre proteínas terapêuticas. Gente, é o seguinte, as proteínas terapêuticas, na verdade, elas fazem parte de um grupo que nós chamamos, no geral, em biotecnologia, de biofármacos. Essas moléculas complexas, né, como a Larissa falou, e, na verdade, essas moléculas complexas, elas são produzidas por um determinado organismo, pode ser, por exemplo, uma bactéria, uma levedura, ou uma célula, vamos colocar assim, uma vez que a gente tem também culturas de células, como, por exemplo, células de ovário de hamster chinês, são as famosas células CHO, que são utilizadas como sistemas de produção dessas proteínas. Como as proteínas são mais complexas estruturalmente do que moléculas pequenas, como é o caso da aspirina, a gente precisa de uma biofábrica, né, de algo que também seja complexo para produzir essas moléculas. Então, tal como nós fizemos para a proteína spike, né, em relação a recebermos essa receita por meio das vacinas de RNA para produzir esses antígenos, né, que para a gente foram maneiras de preparar a casa para que a gente não adoecesse de Covid-19, a ideia da produção de proteínas terapêuticas segue a mesma linha de raciocínio. Então, a gente identifica os genes responsáveis pela produção dessas proteínas terapêuticas. Esses genes são, então, transferidos para espécies. No caso, essas espécies serão as nossas produtoras dessas proteínas. Obviamente que essa produção precisa acontecer numa escala compatível com os requerimentos industriais. E então essas moléculas, após a produção, são então purificadas e as formulações são geradas para que elas possam ser utilizadas clinicamente. Os biofármacos não incluem apenas as proteínas terapêuticas, né? Na verdade, dentro dessa terminologia, nós vamos encontrar os anticorpos monoclonais e as próprias vacinas, né? Que são consideradas aí medicamentos. Então, são moléculas muito importantes, porque por terem uma estrutura mais complexa, elas apresentam vários pontos de interação com o alvo. Isso é interessante, porque a gente consegue uma especificidade maior de interação e, obviamente, diminuímos com isso o risco de aparecimento de efeitos adversos. Então, isso acaba sendo a grande propaganda, né, associada a essas proteínas terapêuticas. Eu acho importante a gente falar também, né, de como a biotecnologia ela ajudou, né, na parte da produção heteróloga, que é essa produção de uma substância que aquele organismo não produziria naturalmente, né? A gente tem o exemplo da insulina, que é produzida assim, né, que antigamente ela tinha que ser extraída do pâncreas do boi ou do porco, e agora a gente consegue produzir ela em bactérias, não é isso? Exatamente, eu acho que a estratégia aí foi muito importante para que nós tivéssemos não só uma outra maneira de se obter insulina, como também uma forma de obtermos insulina humana, uma vez, você falou agora, né, a insulina era até então obtida a partir de extração de material de outras espécies, e essas insulinas, por exemplo, suína, bovina, têm diferenças com a insulina humana, embora sejam hormônios que diminuem a glicemia, enfim, tem os seus efeitos biológicos aí parecidos. Mas essas diferenças aí na sequência, né, na composição aminoácida, geravam respostas imunes e desejadas, né? Assim, a gente tinha alergias associadas à administração dessas insulinas em determinadas pessoas. Então, a partir do momento em que a gente conseguiu, né, isolar e separar os responsáveis pela produção da insulina e utilizar um sistema diferente, uma forma diferente
de obter a insulina que não a partir da extração de pâncreas, a gente abriu a possibilidade agora de utilizar, por exemplo, esses sistemas para produzir a própria insulina humana. Ou ainda, esses sistemas para produzir uma variedade de insulinas que nós temos hoje. Né? A gente tem insulinas de ação mais rápida, de ação mais lenta, então a gente tem aí diversas insulinas, né, disponíveis no mercado e que podem ser utilizadas como diabéticos. Então, para a gente isso foi, né, super importante nessa cadeia aí de produção dessas proteínas terapêuticas. Na verdade, a insulina, a rigor, né, se a gente considerar os conceitos básicos de bioquímica, é uma molécula que tem 51 resíduos de aminoácidos e ela é, na verdade, peptídica, né? Ela tem um tamanho de um peptídeo, não de uma proteína, mas entra no grupo aí das proteínas terapêuticas pela sua composição. Sim, e inclusive, professor, como o senhor falou, né, o senhor trabalha com proteínas terapêuticas e a sua pesquisa também já foi alvo de entrevistas, né, de matérias em jornais, com o que o senhor descobriu com a fruta noni, né, que é o seu alvo de estudo. O senhor poderia falar um pouquinho mais para a gente? Claro. Na verdade, assim, a gente trabalha aqui no laboratório de Química Medicinal, aqui no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, com proteínas de plantas. Sempre foi uma área pela qual me interessei muito, entender melhor esse potencial terapêutico que as plantas têm, mas agora associados a proteínas e ou peptídeos, né? A gente tem aí, para muitas plantas medicinais, muitos estudos que são feitos utilizando, por exemplo, metabólitos secundários, são moléculas diferentes, menores, enfim, muitos estudos já feitos com um determinado grupo de moléculas, mas nós não tínhamos até então, né? Temos algumas publicações na literatura, mas estudos relacionados à investigação desses potenciais terapêuticos dessas proteínas e peptídeos vegetais. Tínhamos muitos trabalhos já feitos, mas trabalhos de uma forma bem geral, reportando algumas atividades. Então, eu sempre me interessei em entender esse potencial medicinal associado a proteínas e peptídeos. E o noni apareceu para a gente como uma espécie que cura tudo, né? Como muitas outras plantas têm aí essa característica dada pela população, né? Eu até brinco, né? Cura tudo, traz a pessoa amada em 3 dias, né? Assim, muitas possibilidades associadas. E aí a espécie chegou ao nosso laboratório por acaso, né? A gente começou a trabalhar com uma outra espécie que também apresentava esse potencial de curar várias doenças, já relatado pela população e utilizada mundialmente com esses propósitos. E o noni chegou mais ou menos nesse contexto. E aí nós fomos estudar, mas com ênfase na parte de proteínas e peptídeos. E aí nos frutos dessa espécie nós descobrimos um conjunto de enzimas, que nós chamamos de peptidases, e essas enzimas, elas se mostraram capazes de degradar o glúten de trigo. O glúten é uma rede de proteínas. Essa rede aparece, por exemplo, no trigo, mas não somente, mas nós estudamos no glúten de trigo. Então, uma rede formada por proteínas presentes no trigo e que está associada, vocês já sabem, por exemplo, a uma doença chamada doença celíaca, né? Os celíacos, eles têm problemas, né, quando ingerem alimentos contendo glúten. Além disso, o próprio glúten ou as proteínas do trigo, quando são quebradas, podem gerar produtos que apresentam interesses aí. As pessoas podem se interessar por outras atividades que elas possam ter também. Então, não só hidrolisar o glúten pode ser interessante, como também os produtos de hidrólise podem ser interessantes, né? Os produtos dessa quebra podem ser importantes. Então, a gente descobriu esse conjunto de enzimas. Nós, então, desenvolvemos aqui um protocolo e aplicamos um protocolo no laboratório para tentar verificar se elas seriam capazes de hidrolisar esse glúten. Elas se mostraram capazes de hidrolisar esse glúten. Utilizamos anticorpos que são utilizados aí para reconhecer esses produtos de hidrólise, no caso, aqueles que seriam potencialmente tóxicos ou ruins para pessoas com doença celíaca. E os anticorpos que nós utilizamos não reconheceram aí os produtos de hidrólise, dando a ideia de que esse material seria gluten-free, né? Como eu disse, foram estudos que fizeram parte de uma tese de doutorado aqui no nosso laboratório.
E aí, à época, né, a gente começou a fazer uma divulgação científica desses resultados para que as pessoas conhecessem as pesquisas feitas aqui. E aí o material acabou aparecendo em várias matérias, de vários portais de notícias e até na TV também, em função dessas possibilidades, né? A gente poderia ter aí um conjunto de enzimas que, tal como a lactase, talvez pudessem ser utilizadas por pessoas que quisessem consumir glúten sem experimentar os problemas associados a ele. Essa sua pesquisa teve esse impacto todo, né? E eu acho que faz um link muito bom pra gente falar da sua divulgação científica, né? O senhor, que além de ser um pesquisador, ser um professor, o senhor tem esse seu lado influencer mesmo, né? O senhor também já participou da publicação de um livro, o senhor tem o seu perfil no Instagram. O senhor pode falar de onde é que veio essa sua necessidade de fazer essa divulgação científica? Na verdade, assim, eu acho que mesmo aquelas pessoas que têm 5 seguidores, né, são influenciadores. A gente influencia o nosso entorno. Eu acho que desde sempre. E isso sempre aconteceu comigo, né? Assim, pelo fato de, em muitas casas, isso também acontece. Às vezes, você, a Larissa, ou outros estudantes podem ser os primeiros de uma geração a estarem num curso de doutorado, num programa de pós, ou então concluindo uma graduação. Então, as pessoas acabam olhando para você, entendendo que você tem algo de diferente ali, né? Então, isso sempre aconteceu comigo, né? Essa ideia da formação, dos estudos continuados, que fizeram com que eu me diferenciasse dentro de um conjunto de pessoas do meu entorno. Então, eu sempre acreditei nisso, né? A gente influencia pessoas, para o lado bom, para o lado ruim, mas a gente influencia, né? Mesmo que seja para, eu brinco, para comer um salgadinho, a gente influencia a pessoa. Vamos, só hoje, né? Você vai lá e você tem um nível de influência. E eu acho que a gente precisa aproveitar, e eu vejo isso com o professor, aproveitar esse momento de fala que o professor tem, né, para muitos estudantes de vários semestres ao longo de vários anos de uma vida, para fazer uma influência positiva, né? Então, sempre gostei de falar do que a gente faz, mas até então, há um certo tempo, eu não sabia como falar utilizando uma linguagem um pouco mais acessível, né? Foi um desafio, porque a gente vem criando um vocabulário técnico e sempre discute isso com outros cientistas, então fica naquela bolha de cientista discutindo com cientista, e muitas vezes a gente não sabe como se comunicar com a população. E aí, dessa necessidade de conversar melhor com quem está fora, eu resolvi, né, me dedicar um pouco mais a essas falas de ciência para as pessoas que não são cientistas, né? Então, a minha história ela foi muito por esse caminho. E também porque eu acho que, assim, sem colocar maldade no processo, com as redes sociais, por exemplo, e até mesmo antes disso, a imprensa, de uma maneira geral, trabalha as informações, mas a gente sabe que a gente precisa chamar a atenção das pessoas, né? Então, às vezes, a gente observa uma manchete de uma matéria e ela não, na verdade, a matéria não tem muito daquilo ali, não. A manchete, ela tem aquela captura de atenção, né? Quando você vai ler o material é um pouco mais moderado. Então, há também muito disso, né? Tem muito sensacionalismo, tem muito desses eventos que acabam distorcendo muitas vezes, para quem lê pouco, né? Isso acaba distorcendo essa verdade científica por trás dessas matérias. Então, tudo isso foi algo que me ajudou aí, me incentivou a trabalhar esse papel de divulgação. Até então, eu fazia isso de uma forma muito esporádica, né? Assim, era muito quando der, né? Quando for possível, eu falo, quando eu tiver um tempinho, eu entro em contato com a agência de notícias, ou entro em contato com um jornal, e a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí depois eu disse, não, eu acho que a gente precisa fazer disso uma bandeira também. E aí foi aí que eu resolvi, eu digo, não, agora eu vou dedicar um pedaço da minha carga horária, né, à divulgação, né, para trabalhar com divulgação, porque eu acho que a gente precisa disso de maneira continuada. E aí hoje em dia isso é um dos braços do meu trabalho, né, ele não é um final de tarde, né, muito pelo contrário, eu dedico parte da minha carga horária
para mastigar alguns materiais, para preparar pautas, para pensar em episódios de podcast, para pensar em formas de fazer com que as pessoas recebam informações confiáveis e de qualidade. Eu acho que agora o senhor tocou no ponto-chave, professor, informações confiáveis e de qualidade, né? Porque o senhor falou da questão das manchetes e com a internet só se intensificou, né, que hoje em dia a moeda de troca é o clique, né, quer queira, quer não. Você quer ganhar o clique, mesmo que aquela notícia que você está elaborando, ela não seja baseada num estudo 100% confiável, ou nem seja baseada num estudo em si, mas a manchete tem que ser chamativa, né? Você tem que ganhar aquele clique, e isso, quando mal utilizada essa ideia do clique, você acaba propagando muitas informações ou incompletas ou só infundadas mesmo, né? E é muito difícil porque acho que, na minha opinião, historicamente, o conhecimento tem ficado muito preso dentro da universidade também. E isso dificulta o senso, que a população tenha um senso crítico quanto a essas informações que chegam para elas, né? Como o senhor falou, é totalmente diferente você falar de pesquisador para pesquisador do que você falar de pesquisador para uma pessoa leiga, né? E isso dificulta a criação desse senso crítico da sociedade para saber filtrar quais notícias são verdadeiras ou não, né? Exatamente, eu acho que a gente tem aí dois caminhos importantes. Eu acho que o primeiro é, de fato, a gente precisa trabalhar ainda mais para fazer com que essa cultura científica, que é um direito de todos, seja uma realidade, desde os níveis mais básicos de formação, né? A gente precisa tratar melhor das pautas de ciência. Eu insisto nessa ideia de que as feiras de ciência, elas não são apenas para tirar o juízo dos pais, elas têm uma base ali, a gente precisa fazer com que essa curiosidade que as crianças têm continue na fase adulta, que a gente tenha criticidade, que a gente não acredite em tudo que recebe. Então, acho que isso precisa ser passado desde sempre para as pessoas, como a gente também tem que aprender a se aproximar das pessoas, ou fazer isso cada vez mais, para que elas vejam, né, quem tem compromisso com a informação, né? Porque se a gente não faz isso, outras pessoas vão ocupar esse lugar, né? E aí práticas pseudocientíficas ou uma divulgação mal feita podem ter impactos muito ruins na sociedade. Então eu acredito que a gente precisa trabalhar essas urgências, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente pensar numa divulgação de qualidade. E aí foi muito importante durante a pandemia termos referências, né? Eu acho que o Átila Yamarino, a Natália Pasternak foram, eu vou chamar assim, de os padrinhos desse processo, não que somente eles façam isso muito bem. A gente tem vários outros aí maravilhosos, né, que trabalham muito bem com divulgação. Mas eu acho que quando você, deixa eu dar uma olhada aqui o que é que o Átila fala, o que é que a Natália diz, aquilo tem um poder muito importante, porque são pessoas que têm compromisso com a informação. E eu acho que isso é o mais importante quando você vai dar um seu clique, né, como você colocou. Tem muitos perfis aí que propagam memes, que brincam um pouquinho com as situações, ok, né? A gente também não precisa viver 100% ali naquele ambiente, né? Totalmente sério e tudo, mas a gente tem que fazer essa curadoria, verificar quem de fato tem compromisso com a divulgação de qualidade, né? Com o processamento de informações, com a transmissão do que de fato aconteceu. Então, acho que isso é o mais importante nesse momento também. Tem muita quantidade, mas se a gente for ali colocar na peneira, pouca coisa passa, né? Porque tem muitos trabalhos que precisam ser aprimorados. Eu acho que quando se pensa em impacto da produção científica, a saúde é onde pesa mais, né? Porque todo mundo sabe o quanto a saúde faz falta, né? Inclusive a gente só percebe do tanto que a saúde é valiosa quando está num cenário de que a gente não tem mais ela, né? E então eu acho que o cuidado também de nós que trabalhamos com biotecnologia, que trabalhamos com ciência no geral, em passar essas informações ligadas à saúde, tem que ser redobrado ainda para diminuir um pouco a ansiedade da população, né? Com tanta coisa que a gente está exposto, tanta coisa que a gente está passando hoje em dia. E professor, para a gente finalizar, né, aqui o nosso papo de hoje, tem sempre uma pergunta que a gente faz para os nossos convidados, né, no final dos nossos episódios,
que é relacionado às perspectivas, né? Então, o que a gente queria perguntar para o senhor é quais as perspectivas que o senhor tem, assim, para a biotecnologia vermelha e para todo o complexo industrial da saúde no Brasil para os próximos anos, né? O que o senhor acha que a gente pode esperar aí que vem por aí? Nossa, que pergunta difícil. Porque assim, ó, deixa eu falar para vocês, né? Tem dois pontos aí que eu acho que a gente tem que ver. Mas vamos lá, vamos tentar aqui criar uma linha, né? Um caminho. É o seguinte, eu acho que a gente, aqui no Brasil, né? Se a gente fala de perspectivas para a biotecnologia vermelha, eu acho que a gente precisa olhar sempre, né? Para o horizonte, quando a gente fala de biotecnologia vermelha e saúde humana, a gente tem muitas evoluções e que eu acho que outras virão. Então, eu acho que quando a gente fala de uma maneira geral da área, né, são sempre boas. Novas possibilidades de diagnóstico, tratamento, enfim, prognósticos aí que vão... a gente precisa, pensando, por exemplo, nas vacinas, né, algo que já vem sendo pensado pela comunidade científica, é como tentar burlar, ou não é burlar a palavra certa, o que vem sendo pensado pela comunidade científica seria como... deixa eu tentar encontrar aqui uma palavra. Eu não estou formulando a resposta ainda não, tá? Estou tentando criar uns raciocínios aqui. Assim, eu acho que tem pessoas... A gente tem também a imunidade em idosos, que é algo que a gente precisa pensar em vencer essa perda, né, de componentes de resposta com o avançar da idade. Então, tem muita coisa sendo pensada, eu acho que tem uma perspectiva boa. Quando a gente fala de Brasil, o problema aqui é porque a gente não tem uma política científica de país, a gente tem uma de governo. Então, quando pega um governo que tem um olhar mais carinhoso para a ciência, a perspectiva pode ser boa. Mas quando recebe um outro que quer dilapidar tudo que já foi gerado, aí a perspectiva é terrível, né? A gente fica com essa situação. Mas eu vou por esses dois caminhos que eu acho que dá para a gente formular uma resposta interessante, né? Dá para ir. Então, vou voltar, né? Então, perspectivas, né, Larissa? Perspectivas da biotecnologia vermelha no Brasil e no mundo. Seria isso, né? Sim. Tá, então quando a gente fala de perspectivas associadas aí à biotecnologia vermelha, eu acho que a biotecnologia como um todo, as perspectivas são sempre boas, né? A gente tem experimentado avanços científicos e tecnológicos muito relevantes nos últimos anos. Muita coisa tem se tornado realidade. A gente tem aumentado a expectativa de vida das pessoas por conta dessas novas tecnologias, novos tratamentos, formas de diagnosticar doenças. Temos pensado em capital humano, então há hoje, né, muitos cursos, pensando aqui no Brasil, de biotecnologia. Isso é bom, porque a gente forma pessoas que têm a possibilidade de atuar nessas áreas. Então eu sempre vejo esse horizonte como algo que tem muito a oferecer e um bom futuro associado a essas tecnologias. Quando a gente fala de algo em território nacional, isso não é só do Brasil, mas também é do Brasil. A gente passou por problemas aí agora, né? Por exemplo, dos insumos associados à produção de vacinas oriundos de outros países, né? E a gente fica nessa dependência de tecnologia gerada fora. Então, quando a gente fala de biotecnologia, né? Isso aconteceu também com outros, né? Não só na produção de vacinas, mas também até mesmo de medicamentos. E até dos próprios kits de diagnóstico, embora a gente consiga produzi-los aqui utilizando, né, tecnologia nossa. Mas quando a gente fala do Brasil, eu acho que tem um ponto importante. A gente tem hoje muitas políticas de governos, né, voltados aí para a biotecnologia, e aí aplicada à saúde humana. E a gente precisa de uma política de país, né, que ultrapasse governos, que seja mantida mesmo com a alternância ou com a mudança de poderes. Esse é o nosso problema principal, um gargalo que precisa ser, né, vencido. A gente precisa de uma política que seja continuada, né? Não é o governante A é um pouco mais amigo da ciência, investe bastante, o governante B é inimigo da ciência, não investe nada ou tenta acabar com o que já foi feito pelo governante A e a situação acaba voltando quase para a estaca zero em alguns casos, né? Então eu acho que a nossa perspectiva aí, o que eu vejo para o futuro é
Acho que o Brasil só vai prosperar se tiver aprendido lições relevantes, né? Que a gente teve que aprender agora na pandemia. Exatamente essa ideia de investir cada vez mais em termos de soberania nacional, no desenvolvimento, na produção, enfim, nessas nossas tecnologias. A gente tem capital humano e tem gente para fazer. A gente precisa de investimentos para reduzir essa dependência externa, né? Até para a gente também não ficar sujeito a essas questões que podem aparecer por conta de novas pandemias, né? Ninguém sabe do futuro. Temos também a urgência climática, né? Que aí está se colocando toda hora à nossa frente. A gente vê muitas promessas, muitas e muitas, e pouca coisa sendo colocada em prática. Então, eu acho que a gente precisa passar por essas lições e colocar em prática algumas coisas. O discurso ele é muito bonito, mas a gente precisa colocar em prática e precisa, para termos aí uma boa perspectiva e não continuarmos na dependência externa, de um investimento maior no que é nosso, em desenvolvimento de tecnologia nossa e de uma política que ultrapasse o governo, seja uma política de país, né, onde a gente quer chegar como país, né, daqui a alguns anos em termos de biotecnologia aplicada à saúde humana. E até também para a gente distribuir melhor essas tecnologias, né? Eu vi uma matéria do jornal da USP, né, que falava sobre essa questão da desconfiança na ciência. E fala-se que nos países mais desiguais, as pessoas tendem a desconfiar mais da ciência, né? Pensa-se, né, se essa tecnologia é tão boa, né, por que ela não chegou até a minha pessoa, né? Qual o problema aí? Então, a gente tem aí uma outra questão importante, né, que é de percepção da população em relação à ciência. Se a gente continua na desigualdade, as pessoas também vão ter dificuldade para acreditar que a gente tem desenvolvimento científico e tecnológico, né? Porque não justifica a gente ter tanto conhecimento acumulado e ainda perecer com problemas tão básicos. Então é assim que eu vejo, né? Como área e como perspectiva do Brasil e no mundo. Então, professor, eu acho que agora só nos resta agradecer mesmo, porque é muito difícil fazer isso que a gente está fazendo, né? Falar de temas tão complexos assim de um jeito mais simples, né? Eu acho que é um desafio muito grande, então acho que a gente só tem a agradecer, né, Larissa? Não, é só agradecer mesmo, professor, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu acho que foi realmente o que a gente estava esperando, né? Conversar sobre a biotecnologia aplicada à saúde, né? Falar todos esses pontos importantes, não só técnicos, né? Mas também tudo que envolve a saúde humana, envolve outras pessoas, envolve pessoas que não... pessoas leigas, né? Pessoas que não entendem a fundo essas tecnologias. Então, todos esses assuntos foram abordados, eu acho que foi muito bom. Espero que também quem está ouvindo goste bastante. Gente, eu que agradeço a vocês, né, pelo convite, né, para falar sobre biotecnologia aplicada à saúde humana. De fato, acho que a conversa foi bem legal, a gente conseguiu passear por muita coisa, né, que eu acho importante as pessoas terem conhecimento. Eu acho que essa parte técnica, né, a gente acaba falando um pouquinho, mas é importante falar sobre ela, porque ela existe, a gente também não pode retirar tudo que é técnico, né, para que as pessoas consigam entender, a gente é que tem que fazer o contrário, né, ajudar nessa compreensão. Então, acho que a conversa ficou bem legal. Eu estou aqui à disposição. O meu perfil, na verdade, ele é um perfil pessoal, mas ele é um perfil profissional, então eu estou sempre à disposição para ajudar também o NID Biotech. Se vocês precisarem de divulgação de qualquer coisa, né? O alcance está muito legal do perfil, então tem muita gente vendo as coisas, isso é legal. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, não hesitem, né? A gente está ali para um objetivo só, né? Tá bom? A gente agradece, professor, de verdade. Sim, muito obrigado, professor, e até uma próxima. Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje e a gente espera muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre as aplicações da biotecnologia na saúde humana. E se vocês quiserem se aprofundar ainda mais nesse universo da biotech, vocês podem seguir a gente no nosso Instagram, que é o @nidbiotech. No nosso Instagram a gente está sempre produzindo conteúdos voltados para a divulgação da ciência, divulgação da biotecnologia. Então vocês podem seguir a gente lá, acompanhar os nossos conteúdos e também entrar em contato, tirar suas dúvidas e também enviar sugestões de conteúdos que vocês querem ver, né, Ricardo?
Com certeza, aqui no Nid Biotech nós prezamos muito pela opinião de vocês. Então, sugestões de temas para o podcast, sugestões de participantes mesmo do podcast, né? No caso de que a gente fale mais sobre carreira, se vocês têm uma pessoa que vocês querem conhecer um pouquinho a carreira aqui junto com a gente, sugestões de temas de postagem para o Instagram ou até de novos conteúdos mesmo, nós estamos muito abertos a ouvir as ideias de vocês, né? Para que a gente possa crescer junto. Então, eu acho que por hoje era isso. Então, muito obrigado a você que escutou até agora. Digam pra gente o que vocês acharam desse episódio, que foi um pouquinho mais longo, né, do que os outros, do que o comum. Digam se vocês gostaram ou não disso lá no nosso post do Instagram. A gente quer saber disso de vocês, pra ver se a gente pode expandir um pouco esses horizontes. Mas eu acho que por enquanto é isso mesmo. Então, tchau, tchau e até a próxima.